Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Eu sou Edna Maria da Silva Farias. E eu sou William Wenda Ferreira dos Santos. Hoje vamos conversar sobre como as relações de trabalho aparecem no contexto atual, analisando especialmente os casos do Mercado Livre e do iFood. Nossa discussão vai ser guiada aqui pela teoria de Karl Marx, principalmente pelos conceitos de trabalho, alienação e exploração. Para começar, vamos falar do caso apresentado no podcast do UOL Prime, que discute o sucesso do Mercado Livre no Brasil. Apesar da imagem de modernidade e eficiência, muitos trabalhadores relatam ritmos exaustivos, metas inatingíveis, vigilância constante e adoecimento físico e emocional. Esses depoimentos mostram um cotidiano marcado pela repetição mecânica, pela pressão psicológica, pela competição interna e alta rotatividade. O trabalhador é tratado como uma peça substituível em uma engrenagem acelerada. E esse cenário não está presente só no Mercado Livre, certo? Ele também está presente em outros aplicativos de entrega, como o iFood, onde os entregadores relatam longas jornadas de trabalho, insegurança, ausência de direitos, dependência das avaliações e de uma lógica de algoritmos. São esses trabalhadores que são essenciais e que vivem na incerteza. Eles vivem correndo riscos constantes, sem garantia de uma renda mínima. Ou seja, em modelos de trabalhos diferentes, como os armazéns logísticos e aplicativos de entrega, vemos um padrão semelhantes, que são as metas, as pressões, a vigilância digital e a precarização. É isso que vamos relacionar agora com a teoria marxista. Para Marx, o trabalho é a atividade vital que distingue os seres humanos. É por meio do trabalho que criamos nossas histórias, produzimos o mundo em que vivemos. Mas no capitalismo, o trabalho ela deixa de ser uma realização e passa a ser alienação. E Marx vai identificar essas 4 formas de alienação. A alienação em relação ao trabalho, quando o trabalhador não se reconhece no que produz, o produto aparece como algo estranho a ele. A alienação do processo de trabalho, quando o trabalhador obedece a ritmos, métodos impostos, sem autonomia sobre o próprio fazer. Tem a alienação da sua essência humana, que é o ser genérico, quando o trabalho deixa de ser criativo e passa a ser mera sobrevivência. Tem a alienação em relação aos outros, que é essa questão da competição, a lógica do capital que afasta os trabalhadores uns dos outros. Marx também afirma que o trabalhador acaba sendo tratado como uma mercadoria, como ele descreve. O trabalho produz a si mesmo e o trabalhador como mercadoria. Em A Ideologia Alemã, Marx mostra como a classe dominante controla a narrativa social. Ele diz: os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os pensamentos dominantes. Esses conceitos serão fundamentais para analisar os casos apresentados. Pois bem, minha cara amiga, quando ouvimos os relatos dos trabalhadores do Mercado Livre, podemos perceber claramente a alienação em relação ao produto. Eles apenas vão escanear, eles apenas vão empacotar, eles apenas apertam botões. Eles não sabem o destino do que produzem, nem veem um sentido no processo. Isso também aparece nos entregadores de iFood. Eles realizam a entrega final, mas não participam de nenhuma etapa da decisão. Então, eles estão totalmente subordinados aos algoritmos que definem a rota, o valor e o ritmo. O processo não é deles. Vemos também outra forma de alienação. Essa alienação ocorre em relação com o processo de trabalho.
tanto nos galpões do Mercado Livre, quanto nas ruas com os entregadores. O ritmo é imposto por metas, por prazos, por notificações e por um controle digital constante. E isso leva diretamente ao que Marx chama de desumanização. Os relatos desses trabalhadores, de dores físicas, de lesões, ansiedades e pressão, mostram como o trabalho deixa de ser uma atividade vital e se transforma em desgaste emocional e físico, como Marx descreve ao falar da produção do homem como mercadoria humana. Também é evidente que existe a alienação entre os próprios trabalhadores. O sistema ele cria uma competição interna, onde quem não bate metas é descartado, quem não aceita corridas perde pontuação e quem descansa recebe menos chamados. Essa lógica fragmenta a solidariedade entre os trabalhadores e reforça ainda mais o estranhamento entre eles. Tudo isso que acabamos de falar confirma a crítica marxista de que o capital se sustenta intensificando a exploração do trabalho e transformando a vida desses trabalhadores em meio de produção para poder gerar lucro. Vemos também que hoje vivemos em um mundo em que está ocorrendo transformações profundas no mundo do trabalho. Com as novas tecnologias, surgem novas formas de controle, como os algoritmos, os próprios aplicativos e as métricas automatizadas. A plataforma digital pode oferecer até uma certa autonomia. Na verdade, parece oferecer uma autonomia, porque muitas das vezes elas reforçam a precarização e a dependência disso. Além disso, também temos a intensificação dos ritmos de trabalho, que aumenta o adoecimento do trabalhador. Temos também a terceirização, que reduz os direitos trabalhistas, a vigilância digital, que acompanha cada movimento do trabalhador, para saber se ele está trabalhando ou se ele está descansando. Também temos a instabilidade e a competição, que vai gerar uma insegurança permanente entre esses trabalhadores. Essas mudanças não anulam a teoria de Marx, muito pelo contrário, elas mostram que essa teoria ainda explica como as formas contemporâneas de exploração funcionam. O trabalhador ele continua sendo subordinado ao capital, mas agora sobre novos mecanismos que são mais discretos, só que muito mais eficientes. Encerrando o nosso bate-papo, né, entendemos que os casos do Mercado Livre, assim como os do iFood, eles revelam que por trás dessa eficiência, dessa modernidade, existe um modelo de trabalho que desumaniza, que precariza o trabalhador. E ao relacionarmos essa realidade com as ideias de Marx, percebemos que as formas de alienação que ele descreveu ainda estão presentes na sociedade atual. A única diferença é que elas estão atualizadas, principalmente por causa dos novos mecanismos tecnológicos. Dessa forma, a crítica marxista, ela vai nos ajudar a entender que o lucro, que a expansão dessas empresas vão depender diretamente da exploração, da força do trabalho. E isso mostra a importância de refletir sobre as novas formas de organização do trabalho. Formas essas que devem colocar o ser humano no centro e não apenas a lógica do capital. Então é isso, pessoal. Agradecemos a todos por vir até aqui. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo episódio.